Eita, mas que calor! Bom dia, bom dia! Como vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Café com a Aline. Hoje a gente vai falar sobre uma sequência de assuntos aí bem importantes, especialmente relacionados a essa questão da saúde do bebê, né? Dos primeiros socorros e como a gente transforma isso em qualidade de vida para as enfermeiras, né? Que é o que a gente tem falado muito aqui no perfil. Eu tenho recebido muitas mensagens, né? Das enfermeiras que estão bem atentas com essa questão de transformar esse conhecimento que a gente tem. Como que a gente faz, então, né, para monetizar isso, para sair das amarras dos plantões, né, ou pelo menos não ficar tanto na dependência desses plantões hospitalares da forma como tem sido, né? Então, eu não sei se você já está atenta com todos os números, enfermeira. Não sei em que setor você trabalha, né? Se de fato você está no mundo intra-hospitalar, ou se você é de UBS, ou se você está se graduando ainda, né? E não conquistou a sua primeira colocação profissional. Mas fato é que a mortalidade infantil aumentou nos últimos anos, né? E sempre eu atualizo, eu dou um F5, né? Eu sempre brinco. Eu atualizo todo o conteúdo dos cursos que eu ministro para os casais, né? Através dos principais sites de busca, através dos pediatras que eu tenho contato, através da Sociedade Brasileira de Pediatria, artigos científicos, enfim. E eu sempre dou uma pesquisada para saber o que de fato tem acontecido nos últimos anos, né? E de que forma eu melhoro a qualidade dos cursos que eu ministro, né? De uma forma que eu provoque um impacto muito transformador, um impacto muito positivo na vida das famílias, na vida dos casais que confiam em mim para receberem os seus bebês de uma forma mais segura, né? Porque esse é o objetivo do curso de gestante, né? O curso de gestante tem o objetivo de aumentar a confiança dos pais nos assuntos abordados, que daí o enfermeiro é que define quais serão os assuntos que ele vai abordar. Hoje, muitos cursos de gestantes abordam aleitamento materno, cuidados gerais com o bebê, sono, primeiros socorros, né? Um pouco de cada. Tem cursos que são mais extensos na carga horária de determinados assuntos, a depender da competência técnica de cada profissional, né? Enfim, mas são os assuntos aí que normalmente são abordados, né? E eu não sei se você tá sabendo, mas eu puxei ontem os dados da Fundação Abrinq, né? E foi divulgado mais recentemente uma edição do Cenário da Infância e da Adolescência no Brasil. E essa publicação ela é atualizada anualmente pela organização e tem o objetivo de fornecer insumos para que a sociedade fique a par da realidade das crianças e dos adolescentes no país. Então, a taxa de mortalidade infantil ela vinha diminuindo progressivamente desde o início da série histórica, em 1990 e tal, atingindo seu valor mais baixo, cerca de 11 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos, né, em 2020. No entanto, após 2020, olha só, enfermeira, o indicador passou a crescer e chegou à marca de 12,6 a cada 1.000 nascidos vivos em 2022, o que acende um sinal de alerta na sociedade, né? Então, é uma forma até de alertar os casais através das suas redes sociais, né? Eu aproveito de todo esse conhecimento que eu vou adquirindo através das redes, né? E vou publicando isso nas minhas redes em que eu trabalho com o público materno e infantil, justamente para trazer essa clareza para os casais com relação à necessidade desse conhecimento.
Porque veja, né? Algo que não está no radar dessas pessoas, às vezes passa batido. Você não sabe que você tem um problema até o momento que alguém mostra pra você, você tem esse problema, né? Então, o nosso papel como educadores, o nosso papel como enfermeira, muitas vezes, é mostrar para aquele casal que eles têm um problema. O problema, hoje, nesse assunto que eu tô abordando aqui com vocês, é que a taxa de mortalidade infantil aumentou comparado ao ano de 1990 para 2022. Aumentou de 11,5 a cada 1.000 nascidos vivos para 12,6. O que nós temos que melhorar como sociedade, né? Qual é o papel do enfermeiro? Papel educacional, papel de prevenção, papel de ensinar a família a socorrer esse bebê. Qual é o nosso papel? De que forma que a gente pode atuar positivamente na vida das famílias para diminuir essa taxa de mortalidade infantil? Então, veja, né? Aqui no meu perfil eu falo muito de triplicar a renda, porque é uma forma de trazer o enfermeiro para uma questão que é uma dor na alma do profissional de enfermagem. Eu sei porque eu sou enfermeira há 12 anos, né? Agora, não é só triplicar a renda, mas é transformar a vida das pessoas mesmo, é transformar a vida dessas famílias. Porque só quem já perdeu um filho sabe o tamanho dessa dor. Graças a Deus eu nunca perdi, mas e quem já perdeu um filho, né? Então, o nosso papel ele é fundamental na educação das famílias. E é para isso que eu quero chamar a atenção de vocês hoje, tá? Então, as principais causas de mortalidade infantil e enfermeira englobam algumas afecções originadas no período perinatal, malformações congênitas, que vocês devem bem conhecer, doenças infecciosas e parasitárias, doenças do aparelho respiratório e causas externas, né? Que em conjunto concentraram cerca de 91% dos óbitos em 2020, 2021, 2022 até março de 2023. Esses números estão atualizados, tá? Agora, quais os principais fatores que ajudam na redução da mortalidade infantil? Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2010, a mortalidade infantil poderia ser reduzida em mais de 70%, com medidas preventivas. Isso foi tirado de um site recentemente, mas tá valendo, né? Medidas preventivas como saneamento, educação, e olha onde entra o papel do enfermeiro. Higiene, o papel do enfermeiro entra aí também. Lembra lá nos 3 pilares da enfermagem? Lembra lá das teorias, né, da enfermagem? A gente tem um papel fundamental na educação de uma forma muito ampla com relação às famílias e também em educá-los nessa questão da higiene, né? Amamentação. Gente, a amamentação salva vidas. A amamentação salva inúmeras vidas todos os dias no nosso país. E qual é hoje a taxa de amamentação no Brasil? É de apenas 54 dias. E qual é o papel do enfermeiro no aleitamento materno que vocês têm deixado de lado para estar no plantão e outras categorias têm ocupado o lugar de vocês? Vocês sabem bem do que eu tô falando, né? Nós já temos essa cultura, as famílias já buscam a enfermeira, né, para ocupar esse lugar, porque dentro da instituição hospitalar somos nós, né, que somos o braço direito ali de uma mulher que acabou de ganhar bebê, para tirar dúvida, para posicionar o bebê no seio, para fazer a técnica do copinho, para socorrer essa família quando o bebê tem um engasgamento. Não é assim? Quando o bebê tá chorando, ela não sabe o que fazer. E aí, por que quando ela chega na casa dela, ela tá com alguma dificuldade na amamentação ou alguma dificuldade com o bebê, ela recorre a outro profissional e não a você, enfermeira? Porque você não tá acessível, porque você tá no plantão, mas é a você que ela deveria recorrer, porque aí sim você triplica a renda da sua hora trabalhada. Mas você fica lá enfiada no plantão, fazendo um plantão extra e trabalhando em 2 hospitais.
Entende que outras categorias estão ocupando o seu lugar? Então, a amamentação é uma forma extremamente efetiva de prevenir a mortalidade infantil, né? E a gente precisa batalhar muito por ela. Hoje, na cultura do Brasil, a gente esbarra em diversos mitos, em diversas crenças que impactam tão negativamente, né, para que essa amamentação ela se estabeleça, para que ela fique firme, para que ela continue, né? É bico artificial, é o tal do chazinho. Vocês viram ontem que eu postei aqui na rede social, né? Um bebê recém-nascido, ou seja, ele tinha menos de 28 dias de vida, né? Foi a óbito após tomar chá. Algumas matérias falavam que era chá do norte, outras diziam que ele morava no norte. Enfim, eu fiquei sem saber, né? Mas não importa que chá foi, recém-nascidos não tomam chá, né? Então a gente precisa educar mais essas famílias, né? É o nosso papel, sim. Então, algumas soluções que salvam vidas e reduzem a mortalidade infantil são pessoas qualificadas no atendimento do pré-natal, parto e pós-natal, porque tem isso, né? A paciente, ela tem muitas vezes a oportunidade de receber essa orientação, porque ela faz pré-natal. Quando ela não tá no terceiro ou quarto filho, né? Porque tem isso também. Eu já conduzi pré-natal no SUS e eu sei muito bem que quando ela tá lá no terceiro filho, às vezes ela não quer fidelizar mais o pré-natal, né? Porque ela acha que, não, eu já ganhei, eu já sou mãe, já não sou mãe de primeira viagem, já sei como é, né? É como se os exames dela não mudassem nunca, né? Mas, gente, essa mulher, a gente tem a oportunidade de conduzir o pré-natal com ela, né? E as pessoas que estão ali são pessoas de fato qualificadas para educar essas famílias em tudo que eles precisam? Ai, Aline, ela até é qualificada. A questão é que o pré-natal é muito rápido, aí é um problema de sistema, né? Aí é um problema de demanda. A gente não tá, de fato, no controle de tudo. Mas se a gente puder corrigir as falhas que a gente pode corrigir, que é, por exemplo, o conhecimento que essas pessoas têm, porque não são todas que conhecem tudo, não, gente. Se fosse todas que conhecessem tudo, aquele print que eu coloquei nos stories ontem do pediatra pedindo pra mãe dar chá pro bebê de 2 meses, não tinha acontecido. Aline, onde é que você viu isso? Gente, uma paciente que eu atendi mês passado, quando eu coloquei o post do bebê que morreu tomando chá no outro perfil que é de mães, ela correu no meu direct e fez. O pediatra mandou eu dar o chá. Eu falei, mas como assim? Que pediatra é esse aí? Ué, Aline, agora, a minha filha agora com 2 meses, o pediatra mandou dar chá. Entendeu? Então, assim, pô, cadê as atualizações? Cadê que ele é pediatra e ele não sabe que não dá chá para bebê menor que 6 meses, né? Então, se a gente pudesse corrigir as falhas com relação à educação, à qualificação dos profissionais que recebem esses pacientes, recebem as mães, as gestantes, né? Se em cada momento que um profissional de saúde tivesse contato com uma gestante, com uma puérpera, com um bebê, soltasse ali uma educação, né, pudesse educá-la em algum sentido, a gente teria a resolução de inúmeros problemas, né? Mas hoje a gente tem? Não. Hoje se faz piadinha, se pega no celular, dá conselho errado. Não é assim? Não é isso que vocês veem também? Aleitamento materno imediato e exclusivo. Quem é que falou pra vocês que toda enfermeira lá de maternidade que roda a sala de parto sabe a importância da Golden Hour? Quem é que falou pra vocês? Por que vocês acham que tem tanta doula e enfermeira obstétrica sendo contratada pelas famílias, né? Pra estar ali no momento do nascimento do bebê? É por diversas razões, mas é pela Golden Hour também, né? Tem muitas mulheres que não sabem o que é Golden Hour. Inclusive,
ano passado, até julho do ano passado, quando eu ministrei muitos cursos de gestante em grupo, né? Foram quase 250 casais atendidos, se eu não me engano. Através desses cursos de gestantes, eu fui falando. Tradição minha, né? Mulher que pariu 2 vezes de forma normal. O Breno foi parto normal, a Bianca parto natural. Eu tenho uma coisa com parto, gosto muito de parto. Inclusive, nos últimos 12 meses, eu estava muito presente na vida das mulheres como enfermeira obstetra, né? Na assistência ao parto. Então, falei muito sobre vernix caseoso, milho sebaceum, sobre golden hour. E aí, a partir do curso de gestantes, essas mulheres passaram a me querer como enfermeira obstetra para o parto. Porque elas não entendiam sobre a importância da golden hour, sobre o pele a pele, sobre a amamentação na primeira hora de vida. Ficaram fascinadas de entender o poder que o colostro tem, né? Quando chegava no médico obstetra para falar sobre isso, o médico, boa barata tonta, que vocês sabem muito bem do que eu tô falando, né? Vocês devem viver isso aí nos hospitais. E daí, na tentativa de salvar esse momento, porque coloca uma coisa na cabeça de uma mulher, depois tenta tirar, você não consegue, né? Não, Aline, pelo amor de Deus, eu preciso disso. Como é que eu faço? Olha, não estou precisando desse tipo de assistência. Então, me indica alguém, né? Então, para você aí, enfermeira visionária, né? Com esse olhar de empreender, saiba que você tem o poder, a partir do momento que você monta uma equipe ali, que você tá bem engajada nesse trabalho na atuação materno-infantil, através dos cursos de gestante, você consegue montar uma equipe, né, multidisciplinar ali e, através do conhecimento, multiplicar informações para as pacientes. Você consegue também, através do seu trabalho, indicar outros serviços para as gestantes, tá? Até babá. Quantas mulheres me procuravam pedindo indicação de babá, tá? Então, é uma área muito promissora. Mas, enfim, não é o foco da live de hoje. Depois eu agendo uma outra live pra gente falar sobre isso, tá? Conhecimento de família sobre sinais de alerta à saúde da criança. Eu falava muito também, falo até hoje, sobre estrepto B. Qual é o impacto do estrepto B no primeiro 1 ano de vida do bebê? O que a gente multiplica sobre isso na hora da alta hospitalar? Quando eu entrei no SUS, que eu não me dei na UTI, fui direto para o alojamento conjunto, a alta hospitalar do alojamento conjunto do SUS era muito diferente da alta hospitalar que eu dava no hospital privado. Muito diferente. A gente tinha um checklist que dávamos lá no hospital privado, com relação a algumas orientações e tal, mas no SUS eu senti uma bela de uma diferença. Quando eu fui dar as minhas primeiras altas no alojamento conjunto do SUS, tinha-se uma preocupação intensa com o estrepto, e aí depois eu fui entender. O nosso hospital, ele fazia parte do Comitê de Mortalidade Infantil da Zona Norte de São Paulo, ali da Brasilândia. Inclusive, eu trabalhei nessa comissão por 4 anos. Fazia parte acompanhava todos os óbitos ali, materno e infantil, né? O hospital conduzia para Natal de alto risco, o nosso hospital. E aí a alta era completamente diferente. A gente tinha uma preocupação e isso exigiu que eu gabaritasse vários artigos científicos, porque eu precisava ter domínio técnico para falar sobre estrepto. E o que eu observo tem muito bebê que pode desenvolver uma série de questões em casa por conta do estrepto, mas que passa batido pelas famílias porque eles não sabem nem o que é, né? Então, ainda existe uma discussão com relação a colhe, não colhe, enfim, é uma discussão que a gente vai ter muito, mas especialmente no âmbito de SUS, em que a mulher ela pode ter 3, 4, 5 filhos,
é interessante a gente prestar um papel educativo bem ampliado e a gente falar sobre sinais de alerta, porque pode não ser por estrépito, mas pode ser pro mitu, né? Então ela precisa saber que no momento de uma febre, a gente não medica e deixa o bebê no berço, a gente tem que ficar de olho no bebê. Ela precisa saber que no momento de uma febre, a primeira coisa que a gente faz não é medicar, é hidratar. Porque às vezes o bebê está desidratado e o antitérmico nem vai fazer o efeito que a gente quer. Porque ele está desidratado, ele precisa primeiro ser hidratado, né? A deficiência do aleitamento materno, o manejo inadequado da amamentação interfere muito nos primeiros dias de vida do bebê. Checklist do xixi e do cocô, elas nem sabem o que é isso. Porque é uma coisa que os enfermeiros que criam. E você, já criou o seu para multiplicar isso para as famílias que você orienta, né? O nosso papel é fundamental e você está deixando de orientar as pacientes com relação ao que é fundamental. Estudos comprovam que a amamentação exclusiva reduz as chances de doença infantil, né? E a gente precisa muito insistir em dizer para essas mulheres sobre o benefício do aleitamento materno. Mas, Aline, isso é óbvio. O que é óbvio para nós, como profissionais da saúde, não é tão óbvio assim para uma mulher que está ganhando bebê pela primeira vez, né? O que ela ouve sobre a amamentação é de profissional de saúde, ou o que ela ouve sobre a amamentação é da vizinha, é da titia, é da comadre, é da mãezinha dela. Né? Uma coisa é o que ela ouve por aí, outra coisa é o que ela ouve de você. A gente não pode perder a oportunidade de dizer o que é real sobre a amamentação para as famílias, né? A gente tem o poder de contaminar as famílias com as nossas orientações. Então é começar do básico mesmo, falar sobre o poder do colostro, falar o quanto é benéfico para o bebê, para o sistema imune, para a maturidade gastrointestinal. Isso é fundamental, né? Até que ponto a gente investe 10 minutinhos ali nas nossas visitas, né, para orientar as famílias. Então, a gente pode, por exemplo, dentro de uma rede social, pensando em você, que vai atender como consultora materno-infantil fora dos plantões, você pode investir 10 minutinhos do seu dia, né, ou às vezes até em dias alternados, dependendo de como for a sua rotina, trazendo conteúdos nas redes sociais com relação a essas orientações. Gravar um Reels, gente, Reels é 1 minuto, é 90 segundos, 1 minuto e meio. Né? Você grava um vídeo rápido e coloca lá para correr na sua rede, ou pega o celular, grava stories e deixa correr. Através da sua educação, você vai trazendo outras pessoas, mulheres, gestantes, puérperas, para o seu perfil. Elas vão vendo como você trabalha, vão conhecendo quem é a Maria, a Joana, né? Vão se encantando por você. E é dessa forma que você vai ampliando ali os seus atendimentos aí na região que você reside. Então, o início da amamentação, essa questão da hora dourada, as primeiras mamadas do bebê, está muito relacionado ao sucesso futuro. Não sei se você tem clareza disso, tá? Mas os bebês amamentados na primeira hora de vida aumentam significativamente a chance de serem amamentados por mais tempo no futuro, tá? Isso são os estudos científicos que dizem, não é a enfermeira Aline que tá falando, não. Isso é comprovado cientificamente, tá? Por isso que a hora dourada é tão importante para a mãe e para o bebê. Para a mãe, por conta dessa questão da hemorragia pós-parto, de fazer a contração das fibras musculares uterinas e diminuir o sangramento, né? Então, é ultra benéfico para a mulher, essa ocitocina natural que percorre o corpo dela e ajuda muito a estancar esse sangramento. E para o bebê, ter contato com o melhor alimento do mundo, prevenindo, então, essa questão de queda de glicemia, ajudando no controle térmico, ajudando nessa cadeia da microbiota, né? Tanto gastrointestinal quanto de pele mesmo, por esse contato pele a pele. A gente só tem benefício, a gente não tem malefício. E por que não estimular, por que não falar, por que não incentivar isso, né? É uma excelente forma
de começar a falar do seu trabalho nas redes sociais é falar da hora dourada. Porque, inclusive, é um desejo, sabia? Para a grande maioria das mulheres, é ter esse contato pele a pele com o bebê logo na primeira hora de vida. E ela tem dificuldade de falar isso com o médico dela. E por achar que o médico dela tá aqui e ela tá aqui. Tem muita mulher com dificuldade de falar com um profissional obstetra, com um médico obstetra, por se sentir assim, ó, durante as consultas, né? E você, como enfermeiro, tem o papel de dizer para ela, não, ó, o papo é reto, o papo é assim. Não se sinta inferior ao profissional médico que está te assistindo. Se você se sentir assim, você não vai conseguir tirar as dúvidas que você quer. Você não vai conseguir ter clareza do que você precisa. Então, olha, vai lá no hospital também, vai perguntar como que é essa questão do alojamento conjunto. Não permita que seu bebê fique numa unidade diferente de você, a não ser que seja necessário mesmo uma transferência para UTI, mas ainda assim, vai com um acompanhante, você fica lá na sala de parto, né? Mas alguém vai com um bebê. Mas você tem que saber que todo profissional de saúde, ele tá aqui com você, ó. Ele não é mais que você só porque ele é detentor de conhecimentos. Você também tem conhecimentos em alguma outra área da sua vida, não tem? Que o enfermeiro, o médico não tem. Então, ó, somos todos iguais, né? A gente não pode se pôr acima ou abaixo de ninguém. Então, traga essa clareza para sua paciente para que ela se sinta à vontade nas consultas com o médico obstetra para sanar todas as dúvidas que ela precisa. Agora, falando um pouquinho do post que eu coloquei hoje aqui nas redes sociais, você, enfermeira, sabia que uma das maiores causas de morte na infância e na adolescência é o afogamento? A segunda causa de morte de crianças de 1 a 4 anos é o afogamento. O afogamento é a quarta causa de morte de crianças de 5 anos até o final da adolescência. São tragédias que nós podemos evitar, mas, como enfermeiros, a gente tem um papel de trazer a clareza para as famílias com relação à prevenção, com relação a como socorrer caso aconteça, né? O que a gente tem que fazer de bate-pronto, né? As famílias não têm essa orientação, né? Acham que, não vai acontecer nada, tá tudo bem, né? Então, no post que eu coloquei hoje aqui nas redes sociais, eu trouxe um pouquinho sobre isso para vocês, tá? E eu queria aproveitar aqui essa live para dizer o seguinte: através dos cursos de gestante ou através da distribuição de conteúdo aí no seu perfil do Instagram, para começar a trazer o público materno aí para o seu perfil, falar um pouquinho sobre essa questão dos afogamentos, né? Nessa primeira infância, de 0 a 2 anos de vida, se torna essencial, porque é onde acontece a maior parte dos acidentes e é onde a gente atua muito amplamente, assim, de 0 a 2 anos, né? Depois da cidade também, mas é onde a gente mais atua. Então, a gente fala muito, por exemplo, que bebê não usa protetor solar antes dos 6 meses, né? Mas eu vejo poucas enfermeiras falarem sobre como evitar afogamento. Então, por exemplo, nos cursos de gestantes que eu ministro, eu falo que banheiro não é lugar de criança, né? Vaso sanitário, a partir do momento que um bebê que está engatinhando, que tem aquela mania de se apoiar em algum lugar, coloca a mãozinha na lateral do vaso sanitário ali e se vira, a cabeça, tem um boneco aqui que nos ajuda nessa ilustração, né? A cabeça, ela é proporcionalmente mais pesada do que o resto do corpo. Todo bebê é assim, né? E aí, a partir do momento que o bebê se vira para dentro do vaso sanitário, ele não consegue voltar. E quando um bebê cai, mas dentro do vaso sanitário, né, a gente só tem 3 dedos de água. Como que o bebê com 3 dedos de água ele vai se afogar? Quando o bebê cai no vaso sanitário ou num balde de água, ele não cai assim. O pescoço dele faz assim, ó. É por isso que ele morre afogado, né? Então, a gente precisa trazer essa clareza para as mulheres, para as famílias, né, para os cuidadores, de que porta de banheiro fica sempre fechada, né? Uma porta de banheiro nunca fica aberta. E que numa casa que tem bebê, a gente também não pode ter baldes com água.
Porque o bebê de curioso, ele vai lá olhar o que é aquela água. E aí, uma vez que ele vira lá dentro, ele não desvira mais. E toda caidinha em água, em balde de água, em vaso sanitário, gente, ela é silenciosa, você não vai ver. E aí acabou. É muito triste, tem notícias dessa. Dá um Google para você ver se eu tô mentindo. Dá um Google. Tem notícias de falecimento de bebê por esse tipo de acidente todo santo dia na internet. É muito triste, tá? Então a gente tem o papel fundamental de orientar as famílias com relação a isso, a falar sobre o selo do Inmetro em todos os produtos para a piscina, seja boia, né? Seja coletinho de salva-vidas, cuidado ao levar o bebê para brincar, para andar de escuna, para andar de barquinho, para andar de não sei o quê, porque esses coletes aí normalmente não estão com a validade em dia, com a manutenção em dia, e aí a gente está colocando a nossa vida e a vida do nosso bebê em risco. Então é importante que as famílias saibam disso, né? Selo do Inmetro. E tem uma questão bem importante também. Um bebê na piscina, uma criança na piscina segura, ela está somente a um braço de distância de um adulto, tá? Isso é bem importante também. É uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. É um braço de distância de um adulto. Para isso, a gente considera que a criança está segura. E uma outra coisa bem importante também que eu quero dizer é que na hora de vigiar uma criança brincando numa piscina ou no mar, gente, o adulto tem que estar sem celular. Recentemente teve um vídeo, eu acho que japonês, tinha uma piscina plástica armada e a moça, eu acho que todo mundo era japonês ali. Tinham 2 adultos, 2 mulheres, né? E aí a criancinha virou, a boia dela virou. E aí ela ficou com as perninhas batendo e a moça no celular. E não viu, né? Quando ela viu, porque a outra criança chamou, no vídeo não fala se deu tempo de socorrer ou não, tá? Mas assim, é desesperador ver um vídeo desse, né? Foi a câmera de segurança que gravou. Então, a gente tem o papel de educar as famílias com relação a isso, porque se a gente não fala, tem algumas coisas, tem pessoas que têm a sacada de tomar cuidado. Algumas pessoas não têm esse raciocínio. Então, o nosso papel como enfermeiro é trazer esse alerta. E além de trazer esse alerta, é aprender a monetizar essa nossa educação, né? Então, você traz fatias disso na sua rede social para poder trazer esse alerta, movimenta a sua rede social e sempre tem ali no seu perfil o link de comunicação com você. Então, faça o alerta e divulgue o seu trabalho. Olha, curso de gestante, consultoria de aleitamento materno, né, curso de primeiros socorros. Elas têm que ancorar que existe um problema que elas têm ali, que é a falta de conhecimento para prevenir e socorrer uma criança em X situação, e que você é a pessoa capacitada para fornecer todo esse conhecimento que ela precisa. E é assim que o seu trabalho de formiguinha começa a acontecer através da rede social, para que você chegue onde você precisa e merece, triplicar a renda da sua hora trabalhada atuando com mães e bebês. Combinado, enfermeira? Dúvidas com relação a isso? Se você tá vendo a gravação dessa live, então pode colocar aqui nos comentários a sua dúvida ou a sua sugestão para um próximo episódio, que eu certamente vou colocar aqui, ó, na nossa programação. Combinado? Um beijo enorme. Eu vejo vocês na sexta-feira, pontualmente às 8 horas, com um cafezinho na mão.